E seja muito bem-vindo ao boletim desta segundona. Sempre bom, né, aproveitar o começo da semana para ficar bem informado. Então você está no lugar certo, viu? Que agora a gente mostra para você as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E para hoje temos assuntos muito importantes. Vamos falar dos cuidados com as áreas de risco aqui em São José, que ganhou um novo núcleo de proteção da Defesa Civil. Também comentar sobre a campanha da Fraternidade deste ano, que teve como tema Fraternidade e Amizade Social. E olha só, se 2023 foi quente, cientistas alertam que esse ano pode ser ainda mais. Mas isso a gente te conta já já. E pessoal, falando nas altas temperaturas, a época de chuva não acabou. E a gente sabe que este período mais instável segue até março. Então, atenção redobrada nos locais considerados áreas de risco. Aqui em São José, uma das ações preventivas foi a proposta da criação de mais um núcleo de proteção da Defesa Civil, lá na região do Buquirinha, Zona Norte. Agora são 14 núcleos e eles atuam como um ponto de apoio e interação entre a comunidade e os agentes da Defesa Civil. Importante ter a população como aliada nas ações preventivas. O aviso fica logo na entrada do bairro. O Buquirinha 2, na zona norte de São José, está numa área considerada de risco. E se a chuva apertar por aqui, o Renê tem papel essencial. Ele faz parte do Núcleo de Proteção da Defesa Civil, um grupo de voluntários que ajuda o poder público na prevenção de desastres. O serviço deles é cuidando da vida dos moradores aqui para que não venha acontecer nada, um desastre ambiental, e a gente possa tá se antecipando para que não ocorra nada grave. A ideia é unir pessoas das comunidades que possam dar apoio à defesa civil. O pluviômetro instalado no bairro vai auxiliar no monitoramento. As informações emitidas por ele ficarão disponíveis para todos os moradores. Medidas que trazem mais segurança para quem mora por aqui. Vai informar sobre tudo, a quantidade de chuva, direção do vento, a velocidade do vento, e se com isso pode aparecer algum risco iminente para a região onde está sendo monitorado, e assim eles possam trabalhar com antecipação. Todas as unidades são formadas pelos moradores dos próprios bairros. A Defesa Civil oferece a eles a capacitação para que tenham condições de reconhecer uma situação de perigo. Ao todo, são 14 grupos espalhados pela cidade. Na Zona Norte, são 7 núcleos. A Zona Sul conta com 2. Tem ainda 3 na região leste, um na oeste e outro na sudeste. Nós estamos dividindo em fase. A primeira fase, nós estamos montando os núcleos. Na segunda fase, nós vamos passar treinamento para a comunidade, para poder identificar o risco onde eles moram e as ações que eles devem tomar, tanto preventiva como de resposta. Para a Defesa Civil, ter o auxílio da população em situações de emergência pode fazer toda a diferença. Os moradores são os primeiros afetados no caso de um desastre. Eles sabem identificar a moradia que tem risco, o rio que tem risco de encher e atingir as moradias. Então eles são as pessoas mais indicadas para fazer o monitoramento dessas áreas e passar a comunicação para a Defesa Civil. A Câmara acompanha e apoia o desenvolvimento de projetos que possam contribuir para a segurança de quem vive em áreas de risco. Para os vereadores, é preciso oferecer condições dignas de moradia e segurança para a população desses locais. A prefeitura abrir, não é, uma proposta de construção de casas ou de loteamentos populares para que essas pessoas saiam daquela situação de risco e vá para um lugar mais seguro. Eu acho que essa política tem que ser realmente implantada, ela tem que ser tocada como urgência, porque não dá para esperar acontecer, né, uma situação de catástrofe para depois você propor. Ainda segundo os parlamentares, além do trabalho de fiscalização, a Câmara também é um canal de diálogo entre a comunidade e o poder público para acolher demandas e cobrar melhorias nos locais considerados de risco. É preciso a prefeitura fazer um desenho, dar uma encaminhada para a gente ter mais, vamos dizer assim, oferta, não é, de terrenos para a pessoa adquirir, para fazer a sua casinha num local seguro. Acho que a prefeitura pode fazer muito com relação a isso e a gente resolver de vez o problema que nós temos de algumas áreas de risco na cidade. Bom, e além desse cuidado preventivo, né, para quem mora em área de risco, alguns outros cuidados são essenciais para nos proteger durante um período de chuva forte. E é sobre isso que a gente conversa agora.
No mês passado, um homem morreu em São Paulo depois de ser eletrocutado ao sair de um carro atingido pela fiação durante as chuvas. Esse é um dos pontos de atenção que a gente tem que ter, viu, pessoal? Vale lembrar para não enfrentar enxurrada, evitar ficar embaixo de árvore para nos ajudar com todas as orientações. Eu vou chamar agora a repórter Marina Lima, que está lá no Corpo de Bombeiros, não é isso? Marina, boa tarde, conta pra gente. Oi, Guerra. Oi para você acompanhando o Boletim Legislativo. Essa época é complicada, né? Às vezes a gente sai, tá aquele solzão, de repente uma pancada de chuva. E essa chuva forte e repentina pode trazer riscos. Para falar sobre isso hoje, eu estou aqui com o Tenente Cap do Corpo de Bombeiros. Tenente, por favor, explica para a gente os principais riscos das chuvas. Boa tarde, Marina. Então, os principais riscos dessas chuvas são as enchentes, algum tipo de desmoronamento e também quedas de árvores, às vezes até mesmo queda de poste de energia. Quando alguém está na rua e de repente cai aquela chuvona, o que a pessoa tem que fazer? Quais cuidados ela tem que ter? Então, são dois os casos, né? Se ela estiver a pé, o ideal é que ela fique andando próximo das casas para evitar que ela possa cair em algum buraco, bueiro. Então, próximo da casa é onde a gente imagina que vai estar mais cuidada a calçada, não vai ter aquele buraco. E também ficar longe de poste de energia. Se ela estiver dentro do veículo, né, essa é uma principal das perguntas também. Se ela estiver dentro do veículo, tem que tomar cuidado com a questão da altura da água. A altura da água, quando ela está na altura do escapamento, pode ser que o motor alague e aí o carro não ligue novamente. Além disso, é importante que a pessoa fique dentro do veículo. Se a chuva já está numa altura elevada, o carro já está desligado, ela vai ficar dentro do veículo e abrir todos os vidros. Por que isso? Porque se a bateria molhar, depois o vidro estiver fechado, já vai travar os vidros, ela não vai conseguir sair do veículo, né? E aí já fazer o contato com o 93 no Corpo de Bombeiros, falar a sua localização, que uma viatura já vai se deslocar para o local. E quando a gente está em casa, tem algum cuidado que a gente tem que tomar também? Sim, é importante que não fique próximo às janelas, por questão de raios também, e também evitar que fique mexendo em algum aparelho eletrônico conectado na tomada, que seria a pessoa que está mexendo ali no celular que está conectado no carregador, evitar também que tome banho no momento que está tendo uma chuva forte com raios, não é o ideal que vá tomar banho nesse momento. E nessas situações de risco, em qualquer uma delas, a pessoa pode acionar o Corpo de Bombeiros? Sim, através do contato 193, qualquer situação de risco, seja uma enchente, ela pode fazer o contato com o Corpo de Bombeiros. Perfeito, Tenente. Muito obrigada pelas informações. Então, só para reforçar, se você se encontra em uma situação de risco causada pela chuva, é só acionar o 193, que é o Corpo de Bombeiros. De volta ao estúdio. Isso mesmo, Marina. Obrigado pelas orientações. E, pessoal, é isso, viu? Seguir todos esses cuidados e tentar se proteger sempre. E vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda mantendo num tema importante para os brasileiros, viu, que é emprego. Então vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as vagas de trabalho disponíveis no PAT aqui de São José. Dá só uma olhada. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, ajudante de depósito, ajudante de serralheiro, assistente comercial, assistente de departamento pessoal, atendente de padaria, auxiliar de acabamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, caminhoneiro carreteiro, chefe de serviço de limpeza, consultor de vendas, costureira, cuidador de idosos, eletricista, eletromecânico de manutenção de elevadores, empregado doméstico diarista, encarregado de equipe de conservação de vias permanentes, engenheiro civil, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, manobrista, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de compressores de ar, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de motor a diesel, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, motorista de caminhão, operador de compressor de ar, operador de injetora, operador de teleatendimento, operador de máquina roçadeira, pedreiro, pintor de obras, pintor de veículos, repositor de mercadorias, representante comercial, serralheiro, técnico em manutenção de máquinas, vendedor interno, vendedora e vistoriador veicular.
Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E para a segunda-feira ficar completa aqui no Boletim, não podia faltar o nosso quadro Seu Direito. Aqui a gente conta com o apoio de especialistas e advogados que dão dicas e resolvem aquelas nossas dúvidas do mundo jurídico. E tá querendo fazer valer os seus direitos? Então é só acompanhar o nosso quadro de hoje. Oi, Seu Direito está no ar. Tenho certeza que você já passou por essa situação de comprar um produto na loja, se arrepender e pedir a troca por outro. Será que é possível fazer essa troca? E se aquele produto da troca tiver uma diferença de preço, o que fazer? E aí, qual é o seu direito? Hoje a legislação brasileira, ela permite duas trocas, né? Então, em caso eu compro alguma mercadoria que não me serviu, eu tenho ali o direito de trocar na loja, ou se ela apresentar algum defeito. Fora isso, depende muito do comerciante, então se o comerciante efetivamente tiver essa política de troca. Hoje a gente vê bastante que tem efetivamente sim essa política de troca, e aí valores a menor é um pouco mais complicado, né? O comerciante em si não tem essa obrigação de fazer essa devolução, tampouco fazer essa troca para você. A maior depende também da política ali da empresa. A empresa pode efetivamente cobrar essa diferença de você, né? Para você trocar por um produto a maior. Mas depende muito da política interna. Então, se o produto apresentou algum defeito, quando a gente está falando de roupa ou algum bem não durável, 30 dias para efetuar a troca. Quando a gente está falando de um bem durável, então um eletrodoméstico que apresentou algum defeito, um defeito que a gente chama de oculto, né? Que só apareceu ali depois, efetivamente, do uso do eletrodoméstico. Então, a pessoa tem 90 dias a partir do descobrimento, né? De quando descobrir esse eventual defeito ali do produto. E a campanha da Fraternidade já está mobilizando fiéis e lideranças religiosas em todo o país e também aqui em São José. Com o tema Fraternidade e Amizade Social, a campanha quer reduzir conflitos e desavenças e usar o Evangelho como união para promover uma busca pela cultura da paz. Para isso estão previstas diversas atividades que recebem o apoio de vereadores da Câmara. É com a chegada da Quaresma que a Igreja Católica inicia uma nova temporada da Campanha da Fraternidade. A cada ano, um tema diferente é trabalhado a partir de ações e reflexões cristãs e sociais. São cerca de 40 dias de atividades que vão da quarta-feira de cinzas à Páscoa. Tradicionalmente, a Quaresma traz para todos os católicos essa dimensão da preparação para a Páscoa como um ato de conversão pessoal, mas também um ato de conversão eclesial. É um tempo onde cada uma se dispõe ainda mais a entrar em atitude de oração, de alguns esforços com relação à caridade. O tema de 2024 é Fraternidade e Amizade Social. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a união e a paz, na busca por um mundo sem preconceitos ou brigas, aberto ao diálogo. Então a campanha quer conscientizar o povo católico e também chegar até toda a sociedade para dizer, olha, somos todos irmãos e precisamos dialogar, ainda que tenhamos pontos de vista que são diferentes. O José Carlos é coordenador na Diocese e explica que a campanha é dividida em 3 momentos: o jejum, a oração e a esmola. Em termos de você falar assim, eu vou fazer um jejum na Quaresma, ou eu vou deixar de comer alguma coisa, vou deixar de tomar alguma coisa que eu gosto muito, ou seja, eu vou me penitenciar de alguma forma. Isso é muito popular a gente fazer. O que é importante a gente, como cristão, saber que isso, no fundo, lá no Domingo de Ramos, quando você vai fazer a sua doação no Domingo de Ramos, você reverta tudo isso que você, vamos dizer, você teve de economia, porque você deixou de gastar, né, para um bem seu, você reverta isso num valor
que vai ajudar alguém. A campanha também busca conversar não só com a comunidade católica, mas com toda a sociedade, na esperança de ampliar o respeito ao próximo. A gente vive um momento assim de muros, né? De fechamento. E tudo que o que a gente tem observado é que tudo que é diferente causa um estranhamento e um fechamento. Eu não vou precisar amar essa pessoa profundamente, mas eu preciso ter respeito por ela. A gente pode ser divergente nas nossas opiniões, mas o respeito é fundamental para se construir uma sociedade de paz. O gesto concreto da campanha acontece no Domingo de Ramos. Todo o valor arrecadado no ofertório das celebrações da Diocese de São José dos Campos será doado para um fundo diocesano que ajuda em obras sociais. Não só o desse ano, mas vários outros temas da campanha da fraternidade ultrapassaram as portas da igreja e emitiram mensagens para a sociedade. Foi por causa da campanha que diversos outros assuntos ganharam força e atenção das pessoas. O Estatuto do Idoso foi fruto da campanha da fraternidade sobre o idoso, né? As pessoas com deficiência também, aí a nível de Brasil, a CNBB trabalhou muito forte nisso. Então algumas campanhas viraram projetos de lei nas cidades, cada uma tem o seu contexto. Então é uma atuação assim que tenta abranger o máximo possível da realidade, com logicamente os seus trabalhos específicos, mas a intenção é a partir então dos textos, das reflexões, daquilo que toda essa gama que o texto base traz, a gente poder trabalhar isso num nível pessoal, eclesial e também da sociedade. A igreja, nesse sentido, ela foi assim a primeira a falar sobre o meio ambiente. A gente teve campanhas da fraternidade que tocou no assunto sem que antes nada houvesse falado sobre isso. Então ela cumpre essa missão profética. Com o tema de 2024, a Igreja Católica também pretende levar os valores cristãos de respeito e união a pessoas que não frequentam a igreja. Para quem vai ajudar a transmitir o recado, como a Terezinha, saber se comunicar com todos os públicos é fundamental. Hoje a gente tem uma cultura de muros, né? E o Papa nos propõe uma cultura de pontes para o outro, né? Inimizades na família por questões políticas. Isso não pode acontecer. Quando a gente pensa um mundo de paz, a gente precisa pensar a paz muito próxima da gente, né? E os cientistas já comprovaram, viu, 2023 foi o ano mais quente da história, e não só o Brasil, como todo mundo sofreu. Mas sabe o que é pior? Estudos apontam que 2024 pode superar 2023 no recorde de altas temperaturas. A preocupação é que o aquecimento global pode levar a graves consequências para o meio ambiente e também para a população. Os dias nublados com temperaturas amenas são um alívio para o Alexandre após as ondas de calor. O produtor rural ainda calcula o prejuízo sofrido no ano passado. Ele não conseguiu colher após investir R$40 mil no plantio. Esse ano veio algumas chuvas, a gente plantou e depois veio uma onda de calor muito forte. Como a terra é turfa, ela acabou esquentando muito, onde as plantas não resistiram e veio a danificar. E após isso também veio chuva de pedra, né? Granizo, muito granizo, e acabou devastando toda a nossa produção. A propriedade fica em Eugênio de Melo. Aqui Alexandre cultiva milho, abobrinha, mandioca e quiabo há 30 anos e tem sentido cada vez mais os impactos do clima na plantação. O pessoal falar desse aquecimento e a gente não dá-se muita conta nisso, mas ela vem acontecendo, né? Anos atrás era bem tranquilo, o frio vinha na hora certa, a geada vinha, né? E agora não, mudou, né? No tempo do frio você não vê mais aquele frio, então mudou totalmente aí o tempo, né? Havendo essas ondas de calor que nos atrapalha bastante. Levantamento do IMET mostra que em 2023 foram 65 dias de calor intenso, o que representa quase 20% do ano. E para os próximos 12 meses, a expectativa não é diferente. A Administração Nacional Oceânica Atmosférica, instituição ligada ao governo dos Estados Unidos, divulgou um relatório que indica 33% de chance de 2024 ser mais quente do que o ano passado. Dados do INPE mostram um aumento significativo das ondas de calor no Brasil.
O pesquisador afirma que durante as décadas de 1970 e 1980, o país registrou, em média, uma onda de calor por ano, número que saltou para 7 nos últimos 10 anos. Para São José dos Campos, a previsão é de temperaturas bem acima da média em 2024. E esse sinal da mudança do clima, né, se projeta que ele venha ainda mais a continuar nos próximos anos e agora em 2024. Então, é fundamental que as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, o poder público, comece a enxergar que isso é uma nova realidade, é um novo normal na vida das pessoas e impactando os setores estratégicos da sociedade. Os efeitos das mudanças climáticas impactam diretamente a produção de alimentos. O IBGE estima que a safra brasileira deve ser 2,8% menor em 2024. Esse especialista alerta sobre os efeitos para a economia do país. Quem é afetado diretamente nessa questão das ondas de calor provocado pelos efeitos climáticos é o consumidor final, em virtude do aumento do preço dos alimentos, em detrimento aos efeitos do próprio clima, né? Seca ou excesso de chuvas. E, além disso, nós também pagamos mais na conta de energia elétrica e isso pesa no bolso do consumidor. O cenário climático que se apresenta exige de Alexandre a busca por alternativas para produzir em períodos de altas temperaturas. A gente tem observado o pessoal que trabalha com estufa, então eles trabalham e tem um sombrite, né? É um assombramento aí que acaba quebrando aí uns 20, 30% dessa onda de calor. E a gente está de olho aí nesse projeto, e inclusive a gente está fazendo aí uns cursos aí com o pessoal que hoje estão trabalhando com agrofloresta, para a gente aprender novas técnicas para poder a gente produzir um produto com um preço melhor. O pesquisador do INPE defende que as cidades precisam estar preparadas para os eventos extremos. Diz ainda que o primeiro passo é identificar as áreas mais vulneráveis, para depois implementar políticas públicas. Transformar ou criar políticas públicas para aumentar a resiliência de determinadas regiões que sofrem, por exemplo, todos os anos com enchentes, inundações ou deslizamento, né? Trabalhar campanhas educativas. Então, são várias maneiras do qual o poder público pode trabalhar para aumentar essa resiliência, essa capacidade da população enfrentar ou lidar cada vez mais com esses extremos climáticos que a gente vem observando. A Câmara também está atenta a essa questão e procura criar projetos e campanhas de conscientização para alertar sobre os impactos do calor extremo. É uma época em que se aumenta muito a incidência de viroses nos pronto-atendimento, né, que são as gastroenterites, que pode dar desidratação. Então, acho que a Câmara levar essa informação e também está fiscalizando a oferta de água na cidade através da Sabesp, para que não tenha falta, né, para que se diminua as ocorrências, principalmente com um calor tão intenso. E, pessoal, quando a natureza responde, a gente tem que agir. O aquecimento global é uma realidade e os fenômenos como El Niño e Laninha estão mais fortes. Então, atenção, viu? A gente tem que agir em atitude e agir em cuidados também. Sol demais traz sérios problemas de saúde, como insolação, desidratação, além do câncer de pele. Isso ninguém quer. Por isso eu vou chamar agora o repórter João Delfino, que está como especialista, não é isso, João, para ajudar a gente? Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde. Sim, né, a gente viveu muitos tempos de calor, tempo de sol forte, principalmente em 2023. E hoje eu estou aqui com a doutora Lara Prata, ela é dermatologista e vai dar algumas dicas, algumas orientações para a gente sobre os cuidados que a gente deve ter em relação ao sol. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria então que a senhora falasse sobre essas orientações, quais cuidados que a pessoa deve ter em relação à pele nos tempos de calor. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E assim, o filtro solar é um requisito fundamental para evitar o câncer de pele, o envelhecimento a longo prazo.
E assim, nessa época de exposição ao sol, de praia, de piscina, é indispensável, mesmo nos dias nublados. O que acontece é que as pessoas não têm o hábito rotineiro de usar o protetor solar. E, por exemplo, no dia nublado, esquece de usar o protetor e queima. O que é o perigo disso? Queimadura solar tem alta chance de virar um melanoma, que é o câncer mais grave no futuro. Então, segue as dicas. Usar protetor solar diariamente. Se vai se expor ao sol, reaplicar o filtro com mais frequência, na praia, na piscina, de 2 em 2 horas. Se entrar no mar ou na piscina, se molhar o corpo, reaplicar o filtro. Escolher o filtro solar adequado, porque tem filtro mais resistente para a água, outros filtros menos. Geralmente, quando eu indico o filtro solar que vai se expor à praia ou piscina, um filtro solar de mais alta proteção. O filtro solar para o dia a dia pode ser, no mínimo, um fator 30. E passar protetor solar também no corpo, porque às vezes as pessoas passam só no rosto e esquecem do corpo e pode ter queimadura solar no corpo também. Questão de horário, doutora. Aquele horário que é bom evitar o sol para atividade física, ou então para praia ou para piscina, como que funciona? O ideal é evitar o sol das 10 às 16 horas. Seria o ideal, condição ideal. Mas a gente sabe que, assim, dia de praia, as pessoas, né, acabam passando o dia todo. Então, alguns cuidados. Evitar a exposição solar sem guarda-sol. Então, ficar embaixo do guarda-sol, de um gazebo. Associar o óculos, associar um chapéu. Em crianças, associar uma roupa que tenha fator de proteção, que vai ajudar a não ter queimadura. Então, todos esses fatores, e não ficar se expondo assim, de uma forma intencional para pegar aquela cor. Porque mesmo com filtro solar, a pessoa vai conseguir se bronzear. Para a gente encerrar aí, se aquela pessoa que de repente deu um deslize ali nos cuidados, acabou ficando com uma queimadura na pele, o que ela deve fazer? Deve tomar, assim, hidratar bastante a pele, evitar hidratantes à base de ureia, porque isso pode irritar. Então, usar bastante hidratante, se hidratar bastante. Fazer compressa de água fria também ajuda, tá? E procurar o dermatologista, porque às vezes pode, inclusive, acontecer bolha. Se acontecer bolha, não fure. É isso aí, obrigado, doutora, pelas informações. Essas são as orientações, são as dicas para quem vai se expor ao sol e também para o nosso dia a dia. Melhor a gente seguir para evitar problemas maiores. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, viu, João? E é isso, pessoal. Estão em as dicas e cuidados. Saúde é fundamental. E para enfrentar o sol não tem outro jeito. Tem que se cuidar, viu? Usar sempre protetor. E para informação sobre como enfrentar o calorzão ficar completa, estava faltando a nossa previsão do tempo. Agora não mais, hein? Então vamos ver como ficam as temperaturas hoje e também amanhã, nesse ano que promete ser um dos mais quentes da história. Segunda-feira de céu aberto, mas intercalando períodos de sol entre nuvens e até mesmo pancadas de chuva. A temperatura máxima esperada para hoje é de 28 graus e a mínima de 19. Amanhã, terça-feira, o sol também deve aparecer em alguns momentos do dia, mas também são esperadas pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima fica em 27 graus e a mínima em 19. E pessoal, tá no fim o Boletim Legislativo. Eu quero agradecer pela sua companhia e já desejo uma ótima segunda para todo mundo. Não esquece, hein, de acompanhar as nossas redes sociais que estão aqui na tela. Além de todo o nosso conteúdo, você pode interagir com a gente também, além de conhecer os nossos bastidores. Feito o convite, eu encerro por aqui. Um grande abraço e a seguir vocês ficam com Hora do Esporte. Até mais!